Bom dia, quase boa tarde para todo mundo. Eu estou aqui para contar para vocês, dividir um pouquinho uma experiência de prevenção em escolas. Imagino que a grande maioria trabalhe mais com tratamento, mas a gente sabe que sempre aquela máxima é melhor prevenir do que remediar. Vou contar um pouquinho mais especificamente de prevenção de uso de álcool antes dos 18 anos. Qual que é? Esse? Desculpa. Bom, pensando um pouco sobre o álcool, é uma substância que é utilizada há muitos anos, desde as culturas mais primitivas, e ao contrário das outras drogas, ela é uma substância que é isso, já vimos aqui que tem várias pessoas que fazem uso que não traz nenhum problema, mas que quando ele é usado de forma inadequada, ele traz uma série de problemas. O uso antes dos 18 é sempre um uso indevido. Por quê? Porque o corpo do adolescente não está pronto, este uso ele pode alterar o desenvolvimento do adolescente, trazer prejuízo, e aumenta muito o comportamento de risco, tá? Falamos bastante, né? O sexo desprotegido, violência, acidente, porque o adolescente ele realmente não está pronto para isso. Aqui no Brasil, nossa realidade, o adolescente ele começa a usar por volta dos 10 a 13 anos. Ou seja, é muito cedo e várias pesquisas mostram que quanto mais tarde se inicia o uso, menor a chance desse jovem vir a ter um consumo problemático na idade adulta. E aí a pergunta é como que a gente transforma essa realidade, como que a gente vai fazer isso e de quem que é este papel de fazer a prevenção, né? Então fica um jogando, é função da escola, não, é função da família, não, é função das organizações, função da igreja, tá? E aí eu trouxe essa fala que a Organização Mundial da Saúde, ela acredita que todos os atores têm que estar envolvidos nessa solução. Tá? Para mim isso é uma coisa muito importante, a solução não vai partir de um lugar só, a gente tem que unir forças e todos têm o seu papel. Existem diversas iniciativas para fazer prevenção, a gente tem dentro do terceiro setor, não só todas as entidades que fazem tratamento, que também tem um foco com prevenção, a sociedade civil, né, esse movimento Viva Vitão, gente que se mobiliza porque perdeu algum amigo e que resolve fazer algo para que realmente a sociedade como um todo se mobilize e mude isso. Temos várias iniciativas de organizações de bairro, eu trouxe esse exemplo da Balada Black, que é uma organização da Associação de Moradores de Heliópolis, aqui de São Paulo, que todo último sábado do mês faz uma balada que está dando 1000 jovens na balada. É a melhor balada de Heliópolis, que 1000 jovens estão experienciando lá. Como que sim, é possível se divertir, dançar e ser super bacana sem uso de álcool e nenhuma substância. Eles contam casos que é isso que está lá, de repente alguém aceita o baseado, que dia apaga tudo, apaga a luz, acabou a balada. Não tem mais. Então é um próprio jovem que cuida do outro para que realmente aquele seja um ambiente livre. E a indústria, iniciativas da indústria, sejam campanhas de se beber não dirija na televisão, seja essa campanha Mais ID, que foi uma iniciativa da Ambev junto com o Pão de Açúcar, onde criaram um software que quando você passa no caixa com algum tipo de bebida alcoólica, ele solicita o seu RG. Tá? Aqui no Brasil essa questão do consumo antes dos 18 ela é muito banalizada. Então realmente tem que existir uma série de atitudes para que essa realidade mude. E o papel do governo, qual é o papel do governo? Então, o que eu vou contar hoje é uma iniciativa do governo do estado de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin tem como uma das suas prioridades no governo inibir o uso antes dos 18 anos. E aí, pensando nisso, bom, existe uma lei. A lei fala que é proibida a venda para menores, mas a gente sabe que essa lei não pegou, né? Essas coisas aqui no Brasil que a lei às vezes não pega. E aí ele falou, bom, então o que falta para essa lei pegar? Não existiam as sanções. O que acontece com quem infringir a lei? E não existia a fiscalização. Então, não sei se vocês já chegaram a ver esse símbolozinho aí, alguém contou uma mesa lá atrás da mãozinha, mas que é isso. E a ideia é que todo estabelecimento ele tem que estar com esse símbolo lá e que vai ser fiscalizado. E agora sim existe a regulamentação do que vai acontecer para quem
vender álcool para menores ou deixar o menor consumir no seu estabelecimento. Mas a gente sabe que essas medidas restritivas, elas são super importantes, mas elas não funcionam isoladamente. Temos aí casos de lei seca, onde foi super proibido e super fiscalizado, que gerou-se todo um comércio paralelo e ilegal. Então, a ideia é o quê? Como que vai fazer para que esta informação de que o menor de 18 anos não pode consumir bebida alcoólica seja compreendida pela sociedade como um todo? E daí foi criado esse movimento Pé no Chão, uma parceria entre Secretaria de Saúde, Educação e Comunicação, e que, como toda política pública, dificílimo de ser implantado, porque você tem a escala. Tá? Então, sempre que a gente fala em política pública, a gente tem o desafio de fazer com que a coisa ande por si só e que ela entre no sistema e nos mecanismos que já existem para que não seja uma iniciativa de um governo isolado que tenha continuidade nos demais governos. O objetivo, então, era desenvolver e testar uma metodologia para ser implantada nas ações de prevenção nas escolas na rede estadual para inibir o consumo antes dos 18 anos. E aí, pensando nisso, foram ver o que existia de exitoso, o que estava sendo feito com os jovens, e inspirada uma iniciativa que chama Jovem de Responsa, que foi iniciada com o apoio da Ambev, que existe em 18 estados, 18 ONGs que estão testando essa metodologia do jovem falando para o jovem. Então, como que o jovem ele pode ser um agente de transformação, de mudança de cultura na sua comunidade, como que essa metodologia poderia ser adaptada para ser implantada dentro das escolas. Bom, quais são os conceitos básicos? A primeira coisa é empoderamento. Não adianta você achar que aquele jovem ele é um cara que está lá e que ele não tem a força para fazer as coisas. Ele precisa ser empoderado. O jovem está lá e a gente vive uma juventude muito desestimulada em geral, mas que é isso, a força ele está lá, tá? Então, como que a gente capacita esse jovem? Ele precisa ter informação para fazer qualquer tipo de ação. Estimula a participação em liderança, né? Esse protagonismo aí, às vezes cai naquela fala do protagonismo, mas o jovem ele tem vontade de fazer. Ele só, às vezes, não tem as ferramentas para fazer, mas o desejo existe. E a educação entre os pares, eu acho que vocês conhecem bem esse conceito. Não adianta a gente vir com uma linguagem repressora, uma linguagem que não converse com o jovem, que ele não vai nem prestar atenção. A ideia é trazer uma linguagem que seja o próprio jovem falando com o seu par. Bom, o básico desse projeto é isso, é mobilização de jovens dentro da escola para que eles implantem ações culturais de prevenção. Tá? Por que ações culturais? Eu não lembro mais quem foi que falou, mas alguém da mesa já citou isso. Não adianta só você falar, droga mata, o álcool vai matar e tal. Então a ideia é você tratar o tema de uma forma transversal. Vamos falar de coisa bacana, vamos falar de balada, de festival de música, de foto. Vamos, através disso, trabalhar a temática do álcool. Então a ideia foi isso, fazer uma coisa mais lúdica e divertida, mas que trouxesse para esse jovem a informação que ele precisa. Foi realizado um piloto em 28 escolas na Zona Sul aqui de São Paulo, então escolas que vão assim desde de área urbana distante até quase área rural, né? São Paulo é bastante grande. E o projeto, ele basicamente, ele tinha uma parte de sensibilizar o corpo docente. Não adianta você vir com um projeto maravilhoso se as pessoas que estão lá no dia a dia com os jovens não compram ação. Encontro de pais, eu acho que já falamos bastante da importância aí da família nisso. Também não adianta a escola fazer algo sendo que o jovem está começando a beber dentro de casa. As intervenções culturais propriamente dita e todo o suporte de redes sociais, tá? Que esse jovem passa realmente muito tempo dentro dessas redes e a ideia é que isso também tivesse uma reverberação lá. Bom, o que foi feito, então, com os professores da escola? Quando a gente começou a pensar o projeto, qual é a realidade dos professores da escola? Eles têm uma grade curricular intensa, uma série de projetos paralelos que vão de todo lado. Então você tem que trabalhar a sexualidade, você tem que trabalhar a cidadania, tem que trabalhar a questão da raça, tem que trabalhar a questão de gênero. E esses profissionais acabam que eles não têm a menor motivação para trabalhar com isso. E aí a ideia foi essa. Então, não vamos trazer mais trabalho para o professor, vamos fazer com que esse próprio jovem faça a ação. Mas, por outro lado, o jovem ele não consegue fazer ação se ele não tiver um suporte dentro da gestão da escola. Aqui no estado de São Paulo existe uma figura que se chama professor mediador.
O professor mediador é a figura que faz a ponte da escola com a comunidade. Então, ele não tem uma carga letiva tão grande, né? Ele não dá aula, e ele só faz isso. Então, a ideia foi sensibilizar esses professores mediadores para que eles montassem esse grupo. Tá? Então, o papel desse professor mediador é montar o grupo de alunos e, obviamente, ele tem uma capacitação sobre o tema. Tá? Então, nessa capacitação, ele recebe desde informações técnicas mesmo, por que o adolescente não pode beber, e também capacitação de qual é a rede, como é que ele mapeia a rede de saúde que tem em torno dessa escola, o que ele faz quando ele identifica precocemente. A gente sabe que a identificação precoce é importantíssima para você ter um tratamento adequado e evitar que o quadro evolua. Então, qual é a rede disponível? Ao invés de ficar reclamando não tem, como é que a gente mobiliza essa rede? Quais são as ferramentas que a gente pode trazer para isso? Encontro de pais. Aí, abrindo o coração, dificílimo, tá? Trazer pai para a escola é uma coisa super complicada. Como eu disse, várias pesquisas mostram que o primeiro uso do álcool pelos jovens, ele acontece através de familiares, tá? Amigos e familiares. Então, o uso se dá dentro de casa. O jovem não começa a beber no bar ou numa festa, tá? A grande maioria começa a beber dentro de casa, em reuniões familiares mesmo. Então, a ideia foi desenvolver um material para facilitar o diálogo do pai com os filhos, tá? Também falamos aqui bastante que o pai, ele não sabe mais, né? Ele vai ver, meu filho era super bonitinho, obediente, e de repente o filho entra na adolescência, eles falam, quem é este ser que está aqui na minha casa, que de repente virou um monstro? E aí eles não conseguem mais falar sobre isso. Então, a ideia é que esse diálogo sobre o álcool, ele aconteça o mais cedo possível. Então, uma série de folders, depois eu vou até deixar alguns lá fora, quem quiser ver, falando um pouquinho como que o pai pode abordar esse tema, como que isso pode ser legal. Não é na hora que ele chega totalmente embriagado à noite que você vai querer discutir um uso, né? Qual é o momento adequado e como que você faz para trabalhar essa temática de uma forma adequada. Bom, e aí chegando na parte que eu acho mais legal do projeto, que é essa formação do grupo de jovens. O que aconteceu? Então, cada escola formou um grupo de alunos que são referência. A opção foi trabalhar com alunos do ensino médio, porque o ensino médio, apesar de a gente ver lá nas pesquisas que o uso começa por volta dos 10 a 13 anos, esse uso, quando ele começa, às vezes é isso, ele deu um golinho de champanhe no Réveillon. O uso mais rotineiro, ele acontece a partir dos 15 anos, que é essa idade do ensino médio. Então, a gente achou que, como não dava para trabalhar todos os públicos de uma vez só, era melhor focar nesse jovem. E, por outro lado, esse é o jovem que é o aspiracional dentro da escola, né? Todo mundo olha para aquele jovem do ensino médio e, quero ser como ele. Bom, e aí, quem que eram esses alunos que a gente gostaria que tivesse nesse grupo? São aqueles alunos que não bebem, que são super contra, que nunca usaram, nunca usam e que são totalmente contra. Não era esse aluno que a gente queria. A gente queria aquele cara que é o bacana. Ele é bacana porque ele joga a bola super bem, ou ele é bacana porque ele sabe falar, ele é ativista, ele agita, ele vai para o conselho, ele está antenado, tá? Então, a ideia era formar um grupo de jovens que realmente tivessem a fim de fazer alguma coisa. E esse jovem era acompanhado pelo professor mediador e por um oficineiro. Esses jovens, eles passavam por 6 oficinas, sempre acontecia no contraturno escolar, tá? Então, se ele estudava de manhã à tarde, de tarde de manhã, e eventualmente nas escolas noturnas também a gente encontrou um horário. Nessas 6 oficinas, ele tinha a metade da oficina. A oficina tinha duração de 3 horas. Na primeira metade, ele era capacitado sobre informações sobre por que o jovem não pode beber, tá? Então, ele tinha essa capacitação, a capacitação sempre usando coisas lúdicas, né? Aqui uma imagem bem semelhante à do Super Pateta lá, de como que é essa distorção, usava mímica, usava coisas divertidas, tá? A ideia, imagina, o aluno já está lá voluntariamente fora do horário escolar, o negócio tem que ser bem bacana, que senão ele abandona. Então, a ideia era isso, e na segunda metade da oficina, eles tinham um cardápio de intervenções que eles tinham que escolher uma intervenção para implantar na escola, e eles eram capacitados com uma produção cultural. Como que você pode implantar uma produção cultural? Então, desde produção audiovisual, mostra de fotografia,
A balada sem álcool, que eu já vou adiantar que foi a mais escolhida, que é sempre um sucesso, mostra de artes visuais, festival de música, fanzine ou campeonato esportivo. Tá? Então a ideia é que o jovem escolhesse uma dessas intervenções e que este grupo planejasse e no final das oficinas implantasse essa intervenção. Bom, então, a verdade, conseguimos implantar a intervenção em todas as escolas, tá? Essa era uma dúvida no começo do projeto, será que os jovens vão querer, será que eles vão conseguir? Tá? Então não tinha verba, não tinha recurso nenhum, o jovem tinha que ir atrás, tá? E, como eu disse, as baladas sem álcool foram um sucesso, depoimentos super emocionantes de jovens que já tinham saído da escola, que ficaram sabendo da balada e que queriam voltar para a escola porque queria participar da balada. Tá? E a balada foi isso, é o jovem que lia no comerciante da esquina, será que você pode doar um refrigerante? Será que o outro pode doar uma fruta para a gente fazer um drink sem álcool? Será que alguém tem um som para emprestar? Será que tem alguém que tem um amigo DJ que pode vir tocar na escola? Tá? Então as escolas foram bem corajosas de abrir e ninguém quebrou, não teve nada, as baladas passaram super tranquilas. 7 vídeos, tá? Então essa produção cultural de vídeo, o vídeo a gente sabe que é uma linguagem que fala muito diretamente com o jovem, então também vídeos maravilhosos. 5 mostras de fotografia, onde os jovens colocavam a visão deles, seja positiva ou seja negativa, cada grupo escolheu, mas mostrando um pouquinho de como que era o consumo de álcool pelos jovens da sua comunidade. Cinebaladas, que era um mix aí de vídeo com baladas, mostras de artes visuais foram 3, 2 festivais de música que também foram fantásticos, tá? Descobrimos alguns talentos, gente muito, muito boa dentro desses jovens, cantando músicas que têm uma temática álcool. 2 fanzines, que são esses jornais que são distribuídos, assim, jornalzinho caseiro para a escola, e um campeonato esportivo. A qualidade dos trabalhos foi super bacana, tá? A ideia é isso, dentro de cada coisa o jovem escolhia e ele fazia toda a produção, tá? Eles se dividiam entre si, um fazia a cenografia, outro fazia som, outro fazia a luz. E eu trouxe para vocês um exemplo para mostrar, que é um vídeo que foi feito pela Raul Poleto, e que eles escolheram como tema o tema da primeira oficina, que eram os efeitos do álcool no corpo. É um cinema mudo, um vídeo curtinho, eu vou mostrar para vocês agora.
só um dos trabalhos, mas vocês veem que foi uma produção caseira e eles que fizeram tudo, né? Então você vê, o mico eles chamam de King Kong, né? Então eles têm toda uma linguagem que às vezes a gente olha e fala assim, o que eles estão falando mesmo? Mas que eles mostrando para os outros alunos da escola, todo mundo adorou e é uma forma muito bacana e divertida de você passar essas informações. Bom, lembrando que então tem esse site, a ideia é que todos os alunos eles postem o que está acontecendo na escola de prevenção, tá? Porque estamos nessa era de rede social, todo mundo quer aparecer, todo mundo adora aparecer. Então a ideia é isso, é mostrar para eles que pode ser bacana e você pode ser reconhecido sem beber. Tá? Então é isso, obviamente a gente tem esses dos vídeos que viram os grandes atores e os ídolos da escola, mas esses que eu já contei que cantam, os organizadores da balada, esses alunos referência, eles passam a ser o pessoal que é mais in na escola e, obviamente, eles ganham uma responsabilidade com isso, porque a partir do momento que eu sou do grupo de referência, eu também não posso mais ir numa festa e de ouvir coisas assim, não dá mais para ouvir aquele funk pesadão, porque as pessoas ficam olhando para minha cara, né? Então, como que eles vão adequando o seu comportamento ao comportamento que se espera de um aluno referência e como isso vai sendo multiplicado naturalmente dentro da escola. E aí, só trazendo um pouquinho da avaliação, super importante política pública, a gente avaliar, não adianta a gente achar que é um projeto bonitinho, a gente precisa mostrar que funciona, porque senão também ninguém coloca ele em escala, tá? Então, falando dos professores, uma das dúvidas que a gente tinha, o tema é importante, então aí, epidemia de crack, tanta coisa tão importante, será que é importante falar-se sobre o álcool? Bom, 84% dos professores acham que o tema é importante e só 15% se sente capacitado para trabalhar. Ou seja, esses professores precisam de informações. E os alunos gostaram dessas oficinas? Foram chatas? Sou só eu que estou falando aqui? Bom, 75% achou excelente, 25% que foram boas, tá? Então a gente tem quase 100% de aprovação dos alunos sobre as oficinas. Esse vídeo que vocês viram ganhou um concurso da Senad, né, da Secretaria Nacional Antidrogas, os alunos venceram, tá, na categoria vídeo, e os resultados completos já foram publicados em congressos da BEAD, a gente tem uma avaliação completa que eu não vou ficar mostrando aqui para vocês. O que a gente busca? Isso é outra coisa super importante quando a gente faz projeto de álcool, a gente está falando de uma mudança de cultura. Óbvio que a mudança de cultura não dá para eu imaginar que 6 oficinas que um ano depois eu mudei a realidade, então agora todo mundo começava a beber lá com seus 13 anos, vai começar a beber com 18, tá? Ou não começará a beber. Então o que a gente quer? A gente sabe que tem um nível 1, que é isso, qual é a reação? Eles sabem que isso é um problema? O álcool, eles foram sensibilizados de que o consumo antes dos 18 é um problema? Ou eles tiveram aprendizado, eles conseguem saber por que isso é um problema? Eles têm uma informação consistente sobre isso? Aí o terceiro nível é a hora que ele muda o seu conhecimento. Eu tenho esse conhecimento, mas eu estou aplicando na prática. Eu já não estou mais bebendo, eu estou bebendo menos, ou estou correndo menos risco na hora que eu bebo. E o quarto nível, que é o que a gente busca, é que ele não só mude a sua atitude, mas que ele seja um multiplicador e que ele consiga mudar a atitude dos outros. Confesso para vocês que a gente tinha uma expectativa de chegar só aqui nesse nível 2, tá, de aprendizado, mas que nas avaliações a gente chegou no 3, tá, que ele está realmente aplicando o conhecimento que foi transmitido. Então, concluindo aí, a gente acha que esse método é adequado, teve receptividade, teve interesse, as intervenções foram realizadas em todas as escolas e temos resultados que comprovam isso, o que mostra que ele é sim pertinente, é necessário e é oportuno. Então, a ideia agora é a gente ampliar, foi desenvolvido todo um material sistematizando essa prática que vai ser distribuído agora para a rede pública. São 5.000 escolas, isso é muito legal trabalhar com política pública, que você conhece, consegue uma escala. Então tem esse guia que será distribuído esse ano, vai ter um curso usando essa rede do saber, que é um curso online, para esses professores mediadores poderem aplicar as oficinas nos alunos e, obviamente, a gente continua com a atualização do site, com toda essa parte online dando suporte. Muito obrigada.